Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje nós iremos falar sobre a Era Napoleônica. A Era Napoleônica ocorre após a chamada Revolução Francesa. O governo de Napoleão é responsável por consolidar os ideais da burguesia revolucionária após a Revolução Francesa. A chegada de Napoleão ao poder ocorre com o golpe de 18 Brumário. Mas é interessante nós conhecermos um pouco da trajetória de Napoleão até sua chegada ao poder na França. Napoleão, ele era membro da pequena nobreza. Desde criança, ele ingressou na Academia Militar Francesa. Quando a Revolução tem início, ele se coloca contrário aos revolucionários e era apoiador da monarquia. Porém, com o desenrolar do movimento, ele passa a apoiar os revolucionários e passa a liderar o exército revolucionário. Sob a liderança de Napoleão, eles vão obter diversas vitórias. Vitórias contra a Itália, contra a Áustria, e uma campanha grandiosa no Egito. Essa campanha militar de Napoleão também vai gerar a ele apoio político. Boa parte da alta burguesia vinha em Napoleão um elemento consolidador da revolução e ele também contava com o apoio carismático da população. Dessa maneira, apoiado pela alta burguesia, Napoleão lidera o golpe de 18 Brumário, que fechava o diretório e iniciava uma nova fase política na França, que era a fase do consulado. A partir daí, nós vamos ver a formação de uma ditadura militar burguesa. A ditadura, ela era legitimada para defender a França dos inimigos externos. Para isso, Napoleão passa a obter plenos poderes. Inicialmente, ele vai conter a convulsão social vivida na França. Então, ele vai reprimir as revoltas internas. Reprimidas as revoltas, ele vai promover uma série de reformas. Uma reforma judiciária, agora era o Estado que nomeava os juízes. Uma reforma administrativa, ele passa a concentrar cada vez mais poderes na sua figura, e uma reforma financeira, com o incentivo do Banco da França e a criação da Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que tinha como finalidade aumentar a produção industrial francesa e estimular a sua produção para que pudesse tornar a França uma potência industrial. Ele também vai estabelecer acordos com a Igreja Católica, ele negocia com o clero católico francês abrir mão das terras que foram confiscadas pelos revolucionários na Revolução Francesa. Em troca, o Estado passaria a pagar os salários dos membros do clero. E, por fim, ele promove uma reforma no ensino. Ele promove um ensino burguês na França. Ele também é responsável por criar o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil vai reforçar os ideais da burguesia naquele momento. Uma vez que ele vai defender o direito da propriedade privada, ele proíbe a associação dos trabalhadores, ele também proíbe as greves na França e vai instituir a pena de morte. Essas medidas eram essenciais para que a burguesia pudesse se consolidar e instaurar uma nova forma de governo dentro do Estado francês. A partir do sucesso político de Napoleão, ele vai criar uma nova Constituição para a França em 1804. Essa nova Constituição garantia a Napoleão ainda mais poderes e ele vai impor censura à imprensa e às artes. E também vai criar o monopólio do ensino. Agora o Estado era o único capaz, com a obrigatoriedade de prover o ensino dentro da França. A partir do estabelecimento da política napoleônica na França, ele consegue acalmar os ânimos, ele consegue atender os anseios dos seus apoiadores, membros da alta burguesia, e inicia um processo de expansão, chamado de expansão napoleônica. Ele promove um crescimento econômico da França a partir do estímulo à sua industrialização e passa a buscar novos mercados consumidores. Na busca desses novos mercados, ele também vai defender um discurso que colocava o ideal revolucionário francês, esse modelo liberal,
contra aquilo que eles vão chamar de antigo regime, que era a sociedade anterior às reformas promovidas pelos revolucionários franceses. A partir daí, ele inicia um processo para conquistar um equilíbrio interno, e isso possibilita que Napoleão possa expandir os ideais revolucionários e tornar a França uma potência continental. Para isso, se fazia necessário subjugar outros povos vizinhos que não viam a França com bons olhos. Ele inicia uma campanha de dominação de boa parte da Europa Central e é bem sucedido em ocupar de forma militar ou com apoios políticos os países vizinhos. A partir daí, Napoleão só vê um único obstáculo no seu sucesso na Europa Central, que era dominar a Inglaterra. A Inglaterra era a última resistência ao domínio napoleônico na Europa Central. Para tentar conter a Inglaterra, ele promove o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental era uma medida criada por Napoleão para inviabilizar o comércio de ingleses com outras nações europeias. Esse modelo não vai ser bem sucedido, porque a França não tinha como ocupar o lugar dos ingleses na produção industrial na Europa, e alguns países vão romper com esse bloqueio continental. A partir do rompimento do bloqueio continental, Napoleão inicia uma campanha de invasão da Península Ibérica, dominando ali a Espanha e Portugal. Esse episódio é importante para a história do Brasil, porque marca a transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, e ele inicia também uma campanha de invasão à Rússia. Porém, essa campanha ela vai ser extremamente fracassada. Napoleão marchou em direção à Rússia com aproximadamente 600 mil soldados. Mas na Rússia ele só encontrou frio, morte e destruição. Ao final da campanha, restavam apenas 30 mil soldados. Napoleão regressava para a França sem ter alcançado seu objetivo na Rússia e fragilizado politicamente. Ele, cedendo às pressões, renuncia ao poder na França e é exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. A partir do seu exílio em Elba, ele percebe uma fragilidade no governo provisório e ocorre o chamado Governo de 100 Dias. Esse governo marca a fuga de Napoleão em direção a Paris, ele retorna triunfante à cidade, consegue restaurar o seu apoio militar, inicia um combate contra a monarquia francesa, que havia sido restaurada após a sua prisão em Elba. Ele vai também se indispor com outros reinos europeus até ser derrotado na Batalha de Waterloo pelos ingleses e seus aliados. Após a derrota na Batalha de Waterloo, Napoleão é novamente preso e agora exilado na ilha de Santa Helena, ilha situada na costa africana, onde vai passar seus últimos dias de vida. Dessa maneira, acabava a Era Napoleônica após um período importantíssimo para a história ocidental, que, mais uma vez eu repito, consolida os ideais da Revolução Burguesa e promove uma transformação política no cenário europeu que vai se expandir por todo o mundo. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro e até mais.